hoje nós tivemos uma oportunidade aqui, né, de fazer essa palestra e que enfatiza muito essa importância dos custos. A gente olha muito para o lado do preço e que está certo, a gente tem que se acompanhar, nós temos que nos informar, nós temos que saber o que está acontecendo no preço, mas o preço a gente não controla e custo a gente pode controlar. Pelo menos uma boa parte deles a gente pode controlar. E nós também buscamos de uma maneira incessante um aumento de produtividade, o que não está errado buscar maior produtividade. Mas quando o aumento da produtividade se torna um fim em si mesmo e não com vistas à lucratividade, ele perde o sentido. E hoje o que nós temos observado? Produtores que, diante dos seus custos de produção crescentes, resolvem tentar maiores produtividades para abaixar o seu custo médio. Mas para eu aumentar a produtividade, eu tenho que aumentar o custo médio. E aí eu vou girando numa espiral. E quando a gente pega os 10 anos, nós podemos afirmar que 58% do aumento do custo foi pago com o aumento da produtividade. 58%. Ou seja, a maior parte da minha produtividade, do aumento de produtividade, está sendo utilizado para pagar o aumento de custo, que é consequência da minha tentativa de aumento de produtividade. Ou seja, eu fico que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ou seja, não é não buscar produtividade, mas a produtividade tem que ser buscada dentro de um propósito, que é o aumento da lucratividade. E como é que eu faço isto? Como é que eu dou esse propósito? Como é que eu busco produtividade com vistas a olhar para a minha lucratividade? Gerindo o custo. A gestão do custo é o segredo. Nós temos que baixar o custo de produção. Também vimos aqui nessa palestra que o Brasil tem o maior custo operacional de soja do mundo, bem acima dos Estados Unidos, muito acima da Argentina. Ou seja, o Brasil, que produz uma commodity de preço internacional, não pode ter um custo bem acima dos concorrentes. E pior, esta região aqui de Passo Fundo tem os custos mais altos do que outras praças brasileiras. Mais alto que Xanxerê, mais alto que Sorriso, mais alto que Dourados, mais alto, enfim, que várias praças brasileiras. A maior das praças brasileiras. Ou seja, existe gordura, nós temos que queimar essa gordura. Porque enquanto a gente não queimar a gordura, nós vamos queimar a lucratividade. Quando a gente compra um pacote, isso é mais prático. Muitas vezes é a melhor saída mesmo, outras vezes não. O que acontece num talhão não acontece igual no outro talhão. Então, como é que se acontece no meu vizinho, não significa que vai acontecer comigo? Se nem nos meus talhões performam do mesmo jeito. Então a gente precisa, quando a gente bota energia na gestão do custo, a gente começa a ver que R$1 que eu economizo aqui, que R$2 que eu economizo ali, que R$3 que eu economizo acolá, no final das contas, dão muito resultado. E isto parte de um propósito. Se o produtor botar energia nisso, ele vai achar aonde diminuir custo. E isso passa, sim, por um processo de compra mais racional. Às vezes nós vemos produtores comprando não o que eles precisam, mas o que disseram para ele que é o que ele precisa. E isso é a falta de um técnico junto do produtor que defina o que é melhor para aquela propriedade, naquelas condições, para cada um daqueles talhões. Depois que está definido é que ele deve ir às compras, e não o contrário. Ou seja, está na hora de nós repensarmos os nossos planejamentos e aonde a gente bota o nosso foco.